Não, hein, Tite? No Flamengo, Tite chegou com o desafio de devolver ao rubro-negro a confiança para voltar a conquistar títulos. As primeiras imagens do técnico Tite conhecendo a estrutura do CT do Flamengo chamaram a atenção. Se com os últimos treinadores não havia tanta integração entre os setores do clube, parece que com o ex-comandante da seleção brasileira, isso não será um problema. Pode ser um passo importante para que todos reconquistem a confiança. Tomara que o Tite competência possa ajudar na busca de classificação, que é o objetivo inicial. Tem ainda um sonho, que ele pode ser matemático de título, e ele tem um perigo também de não classificar para a Libertadores. Esse é o nosso real. O objetivo, sim, é de classificação direta pela grandeza do Flamengo. Ele é um treinador que sabe levar o grupo, sabe motivar o grupo, é muito respeitado pelos jogadores, por todo o seu trabalho, pela sua conquista, pela forma de levar o grupo, isso é muito importante. Estilo paizão, que gosta de chamar os atletas, abraçar todo mundo, defender todo mundo, acho que ele vai se dar bem sim. E eu acho que ele tem fibra para unir, porque o que falta nesse time é o que o JJ fez. Só que os problemas do Flamengo não se limitam apenas a questões extracampo. Dentro das quatro linhas, muita coisa precisa ser consertada. E a expectativa é que Tite possa repetir o sucesso que teve tanto no Corinthians, como também em alguns momentos na seleção brasileira. Qual será a forma com que o Flamengo de Tite vai jogar? Alguns torcedores preferem se apegar a dois exemplos. O primeiro é o Corinthians de 2015, ex-campeão brasileiro nas mãos de Adenor, e com muita mobilidade ofensiva. Aquele time tinha como principal esquema o 4-1-4-1. A linha de meio-campistas à frente de Ralf tinha Jadson pelo lado direito, Elias, Renato Augusto e Malcom. Todos com muita liberdade de movimentação e aproximação junto ao centroavante do time. Ou seja, características semelhantes à versão do Flamengo de 2019, treinado por Jorge Jesus. O outro modelo que muitos consideram de sucesso aconteceu no primeiro ano pela seleção brasileira. O esquema também era o 4-1-4-1 e Casemiro fazia a função de Ralf. Mais à frente, Coutinho atuava pelo lado direito, com Paulinho e Renato Augusto centralizados e Neymar pelo lado esquerdo. Só que tudo isso mudou quando Tite optou por alterar o estilo de jogo da seleção. O modelo funcional deu lugar ao posicional. E essa maneira de praticar futebol tem sido um grande problema no Flamengo. Treinadores que assumiram o clube recentemente e tentaram impor esse estilo de jogo acabaram demitidos. Uma vantagem que Tite leva em relação aos demais é o fato de já ter trabalhado com muitos atletas do atual elenco. 12, 13 atletas, Fabinho, que eu devo ter tido contato com eles na seleção brasileira, talvez até mais. Isso dá um approach inicial, de saber como é que é o comportamento, da forma que trabalho, enfim. Mas tomara que a gente seja feliz aí na sequência do trabalho todo. A alegria de novo desse grupo que sempre foi muito vencedor. Principalmente pelo fato do Flamengo esse ano não ter conseguido conquistar nenhum título. Então você acaba trazendo essa negatividade, né? O time está muito para baixo, né? E aí ele trazer essa alegria de volta. Se Tite vai ter sucesso à frente do Flamengo, só o tempo vai dizer. E aí, vai dar funk? Tite no Flamengo? Vai dar bom? Eu não sei. O Tite precisa saber qual é o Tite que vai chegar ao Flamengo, né? Então, qual é o Tite que vai chegar ao Flamengo? Essa é a grande colocação. É o Tite que soube como enxergar as virtudes que aquele Renato Augusto tinha em 2015, que aquele Malcom tinha em 2015, que aquele time que jogava com 4 no meio. Mas eles tinham liberdade? Eles tinham liberdade sim, mas eles eram marcadores por excelência. Eles perseguiam a bola e jogavam atrás da linha da bola todas as vezes que o Corinthians não tinha essa posse de bola. Esse era um Tite muito mais reativo
do que o Tite propositor, que acabou chegando, principalmente nesses últimos 4 anos, tentando construir grupo na seleção brasileira, tentando construir um time virtuoso que pudesse jogar a imagem e semelhança do Neymar e que acabou não conquistando absolutamente nada. Por quê? Porque quando jogou Copa América, decisão de Copa América contra o nosso grande adversário, que é a Argentina, o Tite perdeu a Copa América comandando a seleção brasileira, perdeu para a Argentina do Messi. Perdeu por causa do Renan Lodge, né? O animal perdeu aquela bola lá, nunca mais voltou para a seleção, mas vamos ver o desempenho da seleção, né? Não o resultado. Quando foi para a Copa do Mundo, na primeira passagem perdeu para a Bélgica em quartas. Melhor segundo tempo que eu vi da seleção brasileira nos últimos anos foi contra a Bélgica, amassou a Bélgica. Primeiro, o gol que a gente levou foi individual, que foi 2 falhas do Fernandinho. Fernandinho, o animal, fez gol contra. Depois, em vez dele ter arrebentado o De Bruyne, deixou o De Bruyne girar, era só fazer uma falta tática, não tinha levado o segundo gol. Então o desempenho era o melhor. E final. Na segunda passagem, perdeu para a envelhecida Croácia. Isso, o animal perdeu para a Croácia, porém o Brasil era melhor. Aí o Fred, né, eu acho que incorporou o Zidane, ele falou, eu sou o Zidane, eu vou resolver o jogo. E o Brasil ali ganhando, o animal resolve ir pro ataque, né? Vou virar o Zidane da vida. Aí deu aquela merda lá, faltando 1 minuto pra acabar, 2 minutos. Aí já viu, né? Até o Neymar quase deu um tapa na cara e falou assim, animal, por que você tinha que subir lá? Mas já viu, né? O bicho resolveu subir, todo mundo subir, aí levou gol. Mas o desempenho era bom até aquele momento. Quartas de final. Então, precisa saber qual é o Tite que vai chegar. Eu espero que seja um Tite vencedor, um Tite virtuoso, um Tite que possa tirar as melhores características dos seus jogadores. E essa questão de jogar um futebol posicional, para mim é muito complicado. Eu não acredito muito nessa ideia, porque quando você monta um time posicional, você põe cada jogador numa posição e ele tem que cumprir aquela função tática ali naquela posição. Imagina o Guardiola vendo isso. Ai, eu não acredito nisso. Ai, meu Deus do céu. Meu filho, o jogo posicional não significa que o cara tem que ficar preso naquela posição. O jogo posicional é que sempre tem que ter alguém naquela zona para ter uma triangulação e a questão numérica, né, maior do que os marcadores. Então, mesmo que você tenha o jogo posicional, você pode ter liberdade, mas sempre tendo alguém naquela posição. O jogo posicional é isso. Você não vê o De Bruyne preso lá, você não vê o Haaland preso, você não vê né, como é que chamou lá, o atacante da Argentina, não fica preso. Você vê os caras sempre triangulando ali. Então você não vê o Bernardo Silva preso, você não vê o Gundogan, que ano passado preso. Então, meu filho, você tá feio. Você não vai, burocrático fica muito mais burocrático, você fica muito mais com o jogador, olha, você fica aqui, você corre daqui até aqui, você corre daqui até ali, a tua função é muito posicional, por isso é o futebol posicional. Eu não gosto muito dessa ideia para todos os jogadores. Eu gosto de uma ideia onde você possa ter um cara como o Gabigol jogando mais livre, um cara como a Arrascaeta jogando com mais tranquilidade. Agora você vai ter jogadores que terão obrigatoriamente que marcar. E aí é que entra a virtude do treinador. Saber que uns vão fazer uma determinada função, outros vão fazer outra. E quem é que vai ser o senhor da razão? O resultado. Deu resultado, você acertou. Não deu resultado, você é fraco. Bom, ele chega já com a bandeira branca de paz, né? Porque teve uma polêmica, a gente vai relembrar aqui. Mas antes, vamos dar uma olhada, então, na foto que o Gabigol postou nas redes sociais, cumprimentando o técnico Tite. Tá aí, ó. Seja bem-vindo ao maior do Brasil, a postagem do Gabigol, que foi convocado pelo Tite para a seleção entre 2018... Faz tempo que não tá jogando nada, hein? Exatamente, entre 2018 e 2022. Mas aí ele ficou fora das Copas do Mundo da Rússia e do Catar. No ano passado, durante a festa do título com o trio elétrico no centro do Rio de Janeiro, em comemoração aos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, rolou ali uma indireta que começou com a torcida, com gritos de "Ô Tite, vai nananã, o Gabigol não precisa de você". E aí o atacante pegou o microfone e respondeu: "Eu já jogo em uma seleção". Então teve sempre essa cobrança, né? E eu gosto de jogador que toma posição, o Paloma. Eu, por exemplo, se eu fosse o Hulk,
quando eu estava jogando meu melhor futebol antes da Copa do Mundo, que foi disputada em Doha, no Catar, e eu não fosse convocado, eu falaria. O treinador, na minha opinião, ele não enxerga o futebol que está sendo praticado aqui no Brasil. E ele, por não enxergar, talvez ele não tenha a competência de ser técnico da seleção brasileira. Eu falaria. Se eu fosse o Dudu do Palmeiras, jogando o futebol que o Dudu estava jogando, o futebol que o Dudu sempre jogou, por isso é o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, e o Abel Ferreira enxerga muito isso, eu falaria. Eu não tenho medo nenhum de vir a público depois da convocação definitiva, onde eu não sou lembrado, onde eu não sou convocado, e dizer, olha, eu pratico um futebol solidário, coletivo, importante, que quando precisa de 1 contra 1 eu tenho muita entrega, eu fisicamente estou no meu auge, e se o treinador não enxerga assim, na minha opinião, o treinador é incompetente para estar à frente da seleção brasileira. Mas eu vou torcer muito para essa seleção e vou torcer muito para que os que lá estão possam bem representar o Brasil. Mas eu não posso ficar confortável com a ideia de eu estar jogando o futebol que eu estou jogando. Isso se eu sou o Dudu, isso se eu sou o Hulk, isso se eu fosse o Rafael Veiga daquela época, eu falaria, sem nenhum tipo de problema. Eu acho que o jogador ele é muito omisso, o jogador ele tem medo, o jogador ele tem medo de falar o que ele pensa, ele fala nas entrelinhas, ele cutuca ali na igrejinha dos seus parceiros, mas ele não fala aquilo que ele pensa, por quê? Porque não é politicamente correto, porque não é legal você falar o que você pensa. Como não é legal falar o que você pensa? Você está jogando o seu melhor futebol, você está obtendo os melhores resultados, você está fazendo do seu time, no caso do Dudu, um time campeão, como é o caso do Palmeiras, e você não é convocado e você não pode falar porque você, não é politicamente correto e contra o treinador. Eu acho que é incorreto você dizer que vai torcer contra a seleção brasileira. Aí não é legal, porque é a sua nação, é a sua seleção. Mas eu, jogador de futebol, não teria nenhum problema de dizer, jogando o que o Dudu estava jogando, jogando o que o Veiga estava jogando, jogando o que o Hulk estava jogando, de vir a público e dizer, olha, acho o Tite incompetente. Torço para que a seleção brasileira possa dar muito resultado e sair campeã em Doha, no Catar. Mas ele errou quando não leva um jogador que está jogando o que eu estou jogando, porque o meu resultado fala por mim. Agora, a minha indignação é minha e eu faço questão de torná-la pública. Esse sou eu. Agora, cada um pensa do jeito que quiser, né? Tá certo. Passadinha pela nossa enquete. Rapaz do céu, o homem desabafou aí, né? Falou, ele falou nada. O assunto era Gabigol. A todo momento ele falou de Dudu, Rafael Veiga e Hulk. Deve ser palmeirense, né? Porque a apresentadora falou, e o Gabigol, mostrou o vídeo do Gabigol, aí ele começou a desabafar. Eu acho que ele ficou revoltado que levou o Dudu na Copa e o Veiga, sei lá. Deve torcer pro Palmeiras. Aí deu um de Dilma, né? Falou, não chegou a lugar nenhum. Que o assunto era Gabigol, meu compadre. Como que você vai ficar falando de Dudu, de Veiga? Que conversa enfiada é esse? Tinha que falar de Gabigol, seu animal. Vai fazer o quê, né? Ele desabafou. Importante que ele desabafou, ele vai ficar mais tranquilo agora. Galera, depois do desabafo dele aí, né? E outra notícia que a gente tem é que o Guilherme Arana, né? Que é um plano aí que o Flamengo tem de contratar para lateral esquerda. Olha lá. Guilherme Arana diz sim e prepara sua saída rumo ao gigante do futebol brasileiro, que é o Flamengo, né? Que eu acho que é o último ano de contrato do Guilherme Arana. E se o Atlético negociar agora, vai ficar sem, né? Ele pode sair de graça. E como o Atlético está em fim de mundo, né? Tá devendo até as cuecas, tem que vender. Olha lá. O Guilherme Arana pode estar deixando o Atlético na próxima temporada. Considerando um dos principais laterais, o atleta entrará no último ano de seu contrato, até 2024. Então, eu acho que vai dar bom, hein? Vocês acham boa a contratação dele? Apesar que ele teve aquela lesão seríssima, né? Não sei se foi no joelho, não lembro. Tem que analisar tudo isso, né? Os caras estão enrolando para renovar com o Bruno Henrique, não renovar com o Bruno Henrique por causa da lesão que ele teve. Agora os caras vão contratar o Arana, mesmo ele tendo aquela lesão. E o Bruno Henrique já tá voando, né? O Guilherme Arana, ele não tá no seu melhor, mas é um bom lateral, pode ter certeza. E também tem que ter alguém, né, pra rivalizar ali com o Beijinho ali, porque não dá, né? Ele não é aqueles igual com o São Paulo. Tem que ter um lateral que, se ele der mid daquele jeito, vai pra reserva. Mas é isso aí, galera. Mais um vídeo de vocês. Se vocês gostou aí, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal.
e até a próxima.